Antes de eu passar a bola para os companheiros aqui, deixa eu só ler o pronunciamento do Infantino, presidente da FIFA, Gianni Infantino, hoje, sobre o ocorrido. Abre aspas. Eu fiquei chocado e triste ao ver o suposto incidente de racismo contra Vinícius Júnior na partida da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid. Não existe absolutamente nenhum espaço para o racismo no nosso esporte e na sociedade. Nós precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem providências e responsabilizem os culpados, fecha aspas, Gianni Infantino nas redes sociais. Ô Berna, vou começar com você, porque ontem durante o Bola você foi meio que narrando as coisas que estavam acontecendo. E é claro que a gente fica sempre com computadores ligados, celulares e tal, tentando entender os movimentos dos jogos que acontecem nesse horário. Inclusive tem jogo da Champions, é impossível ver tudo, mas a gente procura relatar aquilo que a gente vê. E o que mais me impressionou foi a longa entrevista do Mbappé em espanhol fluente a uma repórter da TNT, que não sei o nome. Tati Mantovani, muito boa repórter, excepcional. E ela conseguiu extrair dele o que eu nunca tinha visto, porque a entrevista foi absolutamente tranquila. Em nenhum momento ele demonstrou vontade de sair correndo, como a gente vê aqui no Brasil, que é quase que impossível de você conversar com jogadores ali na zona mista. E ela foi extraindo coisas e tudo que ela perguntou, ele respondeu com uma tranquilidade e com uma fluência no espanhol que, sinceramente, me chamaram muita atenção. Sempre ele ao lado do colega dele, do Vini Júnior. Isso me impressionou demais. Bom, Cacá, assim, é uma história que começa com um ato repugnante, canalha, né, do Bresciani, jogador argentino, revelado pelo Vélez, e se estende por vários fragmentos, né? Ele sai que nem um alucinado pelo gramado do Camp Nou, provocando a torcida do Barcelona, e tem o escorregão do Gerrard, né, na Premier League, quando o Liverpool perde o campeonato, ele faz assim para a torcida do Liverpool, né? Então foi um ato repugnante do José Mourinho tentar passar um pano para essa história. E do Benfica, a postagem ou as postagens do Benfica são absolutamente canalhas. O Benfica, para quem não sabe, tem como ídolo supremo um preto, Eusébio, nascido em Moçambique. O Benfica desonra a memória do Pantera Negra fazendo isso. É o apelido do Eusébio. Então, assim, a gente vê um elemento principal, que é o caso de racismo, relatado pelo Mbappé, e é chocante, que ele fala que ouviu 5 vezes a palavra macaco. 5 vezes o Bresciani fazendo isso. O Bresciani é um covarde não só por ser racista, mas por ter colocado a camisa sobre a boca. Ele é racista, mas ele não quis se assumir como tal. É mais covarde ainda, né? E esse caso é repugnante por si, mas a gente vê quem é quem na sequência, no desenrolar dos fatos. Desenrolar dos fatos, né? No que em inglês eles chamam de aftermath, né? E aí é chocante. Não é mais chocante do que o fato em si, porque este é repugnante, mas é absolutamente chocante. José Mourinho, para mim, vai para a lata do lixo da história do futebol. O que em nada me surpreende, sinceramente, essa postura de José Mourinho. Um profissional que, ao longo de toda a sua carreira, semeou o ódio dentro da seleção espanhola. Isso não é um boato, isso é uma história verídica. Houve problemas de relacionamento entre os jogadores da seleção espanhola no momento em que José Mourinho comandava o Real Madrid e você tinha o Barcelona de Pep Guardiola voando baixo. Iker Casillas, entre outros motivos, perdeu espaço com o José Mourinho no Real Madrid, um dos maiores goleiros da história do clube, porque não compactuava com a forma como o Mourinho geria o vestiário, como ele instigava os jogadores a olhar para o outro lado, o do Barcelona, e identificar ali inimigos e não adversários. São palavras diferentes. José Mourinho instigou o ódio durante boa parte de sua carreira, especialmente quando comandou o Real Madrid. Então, nada me surpreende o fato dele ter dado uma declaração lamentável que nós mostramos na matéria do Lucas Herrero. Então, é um profissional que acho que foi só a gota d'água. Na parte esportiva, acho que fica em segundo plano. Como o Berna disse, é um profissional em decadência. E aí, Léo Fontes, a gente ontem no Bola aqui procurou relatar os fatos à medida que eles estavam acontecendo e a gente ia pegando as informações da imprensa internacional e tudo, mas depois, saindo daqui e vendo, primeiro o golaço que o Vini fez.
Isso é a grande notícia, porque ele volta, inclusive, para a seleção. Parece que ele está renovado, vitaminado, não sei, está vivendo um bom momento, né? Apesar de que a namorada dele foi vaiadíssima aqui na Marquês de Sapucaí. Diz que ela não sabe sambar, mas isso é outro problema. Mas, voltando aos fatos, tivemos essa questão toda, envolve de novo o racismo. E de novo com um jogador argentino, que faz parte meio que da tradição, da cultura dos argentinos, e com um clube europeu. Isso é lamentável, né? Então, assim, tem várias camadas disso daí, né? Que os colegas já falaram, eu não vou repetir muito, mas ainda tem um outro fator que acho que envolve, né? Parece que quanto mais o Vini tem coragem para combater o racismo, mais ele é vítima do racismo, né? Como se os racistas não se conformassem que há um cara que se levanta contra isso, né? Então, porque a fala... essa briga, né? A fala do José Mourinho é porque é sempre com ele. É porque ele é o único que combate, não é porque os outros não sofrem. Aí é que está errado o Mourinho, né? Aí que o Mourinho precisa ter uma aula com alguém. É que os outros preferem ignorar, os outros preferem não se manifestar. E o Vinícius, ele prefere combater, ele prefere bater de frente, e ele está certo nisso. Né? A partir do momento que ele faz isso, ele vira uma bandeira antirracismo, num cenário mundial, que envolve muita coisa, né? O que o Vini Júnior vem fazendo ao longo desses últimos anos podem lhe custar muito caro na saúde emocional, de repente, eu não sei como ele trata isso pessoalmente, mas com certeza deixará muitos frutos e muitos legados para as próximas gerações, pode ter certeza disso, porque ele é o cara que se levanta, ele é o cara que tem coragem, ele é o cara que vai lá, que luta, que briga. Ele que sempre foi vítima, até aqui no Brasil, né? Isso. Até aqui no Brasil, porque aqui no Brasil ninguém se conformava com o sucesso do Vini Júnior, era chamado de neguebinha. Isso tudo tem um componente racista por baixo disso tudo. Entende? Assim, tem um pouco de clubismo, porque ele vinha do Flamengo e tal, muitos caras não gostam do Flamengo e tal, mas tinha o racismo já ali, né? Quem é esse cara aí? É um neguebinha. E até hoje você vê ainda a gente falando que o Vinícius Júnior nunca decidiu nada na vida, o que é uma mentira absurda, né? Mas a gente escuta comentários de pessoas, e às vezes até jornalistas, dizendo, não, mas o Vini nunca decidiu nada. E ele está aí sempre decidindo alguma coisa, né? Porque para chegar a uma final de Champions tem que passar pelo Benfica. Quem resolveu o jogo foi o Vini Júnior. Então, assim, eu acho que é importante que ele continue sempre levantando essa bandeira. Eu acho que não há muitas dúvidas do que aconteceu, porque se eu vou dizer que o Bernardo é lindo, eu não faço assim, né? Certo? Eu vou lá e falo. São boas palavras, belas palavras. Se eu coloquei a camisa aqui é porque ninguém pode saber o que eu estou falando, né? Então isso já é de uma canalice, de uma covardia enorme, e eu espero que esse jogador tome uma bela de uma suspensão e o Benfica... O Carlo Ancelotti se pronunciou a respeito? Alguém viu alguma declaração? Não vi nada O sobre. Flamengo se pronunciou, a UEFA não se pronunciou. Porque o Ancelotti, Vários. enquanto técnico do Real Madrid, sempre esteve do lado. Mais ou menos, né? Da primeira vez o comportamento dele foi bem lamentável. Depois ele... Pelo menos a impressão que passa é que ele aprendeu com o episódio e ele passou a se comportar de uma maneira diferente. Da primeira vez não foi assim. Vários personagens importantes, especialmente do mundo do futebol, se pronunciaram. Thierry Henry, durante uma transmissão pós-jogo para uma TV inglesa, falou sobre o assunto, se colocou ao lado do Vinícius Júnior, assim como o Rio Ferdinand, também zagueiro de seleção inglesa, zagueiro histórico do Manchester United. Snyder foi bem demais. Snyder, vários personagens grandes. Lewis Hamilton sempre se pronuncia em casos desse tipo. E o comportamento do Mbappé, para mim, é sensacional. Ele foi o cara que abraçou o Vinícius Júnior dentro do campo. Comprou a briga ali na hora. Só para arrematar quanto a José Mourinho, que tem um comportamento muito comum nos casos de racismo. É você tentar transformar a vítima em culpado. Ele associa o comportamento do Vinícius ao comemorar o gol ao racismo, como se isso fosse uma justificativa para alguém ter um ato racista. Não existe uma conexão entre as duas coisas, diferentemente da proposta do Mourinho. Acho que é bem nesse sentido. Sobre o que foi relatado pelos jogadores que estavam no campo. Tchouaméni, volante do Real Madrid, companheiro do Vinícius Júnior, disse que
A justificativa do Bresciani, aliás, era que ele fez um insulto homofóbico ao Vinícius Júnior, e que não era algo racista. Homofobia pode? Como se fosse... exatamente esse ponto. Como se você proferir algo homofóbico, tivesse tranquilaço. Tudo bem, racista que não pode, agora homofóbico você pode ser. Uma coisa nem a outra, né? Por favor. O Marcelo Carvalho, que fez parte da matéria do Lucas Herrero, ele participou várias vezes aqui do Bola. A gente sempre colocava o Marcelo para falar dos insultos, da perseguição implacável que o Vini Júnior sofria antes de ficar famoso como o melhor jogador do mundo. Famoso ele já era, né? Mas credenciado como o melhor jogador do mundo, parece que a partir desse fato, Berna, ele ganha, como é que eu posso dizer, um status diferenciado para continuar gritando, lutando. Eu brincava dizendo que ele parece o Sancho Panza lá e o Dom Quixote. O Dom Quixote sozinho contra os moinhos de vento, né? Mas agora tem mais gente ao lado dele. Alguma coisa mudou. A ponto desses nomes todos citados pelo Léo, a ponto do Mbappé flagrantemente estar do lado dele. Então eu não sei, você acha que o credenciamento de ser o melhor do mundo que deu a ele esse status para continuar gritando com vários amigos e pessoas ao lado dele? Eu acho que o status dele, eu acho que é uma coisa interessante que você pergunta, faz com que o racismo aumente. Aumente? Sim, porque as pessoas não admitem. Não se conformam, né? Não se conformam. O racista não se conforma. Fala, putz, ele olha pro Vinícius Júnior e fala, pô, um garoto preto do Brasil, que veio de São Gonçalo, que deve ter tomado enquadro na adolescência, e a gente nem sabe, cara, nas ruas, só por passear com os amigos e tal. Aí o cara olha, o racista olha e fala, pô, peraí, esse cara é melhor do mundo? Não, não dá, não pode. Esse cara não pode. O Messi pode, Beckham pode, ele não. Agora, eu já contei mais de uma vez aqui, e você sabe que eu vou contar, o que aconteceu no vestiário daquele jogo entre Boca e Santos em La Bombonera, 1963, na decisão da Copa Libertadores. Os jogadores do Santos se alimentaram dos gritos que vinham da arquibancada, chamando os jogadores de macacos, macaquitos para os argentinos. Imagina um estádio inteiro com a capacidade de La Bombonera chamando os jogadores de macaco. Quando chega no vestiário, o técnico Lula fala, olha, vocês estão ouvindo lá o que eles estão falando de vocês? Aí o Pepe, o Pelé, o Coutinho se juntaram e falaram, pois não, professor, pode deixar que a gente resolve. No segundo tempo, o Santos vira o jogo, o Santos perdia por 1-0 e acabou levando a Libertadores, talvez a maior conquista da história, nessas condições totalmente adversas, e o Santos traz a taça. Então isso, para quem acha que só está existindo agora, pleno século XXI, já existia lá atrás, meus amigos. Anos 60 já havia isso, principalmente quando algum time brasileiro, o Santos ou o Botafogo, jogavam na Argentina. Mas o Brasil é um país racista também, né, Cacá? O Brasil também é, claro. O Brasil é um país racista, muito, ao extremo também. Então, assim, o racismo, infelizmente, pertence ao ser humano, né? A uma parte dos seres humanos, né? E o que me causa mais espécie nessa argumentação canalha aí, de que ele provoca. Porra, quando o Griezmann dança em frente à torcida fazendo o bonequinho do Fortnite, não é nada, né, cara? Quando o Paquetá dança, claro, não é nada. Quando o Roger Milá dançava na Copa de 90, lá, em frente à bandeirinha, em frente da torcida adversária, não havia isso. Não existe, isso não existe. Isso é uma desculpa. Careca faz o primeiro gol do Brasil na Copa de 90, vai dançar em frente aos suecos, dançar lambada. Não teve isso. É com ele. Porque os caras não aceitam, os caras não, os canalhas. Mas não jogaram uma banana pro Daniel Alves uma vez? Ele comeu. O Daniel Alves também é outro. Não, não estou falando bem do Daniel Alves, não. Mas o que aconteceu com ele, que ele tirou de letra, é porque o estádio estava chamando ele de macaco também. Não, sim, Cacá, mas com o Vinícius Júnior, o Mourinho falou. Por que só com ele?
Porque os caras não aceitam, esses canalhas desses racistas não aceitam esse cara ser o melhor jogador do mundo. E não aceitam que ele denuncie, que ele se volte Exato, contra. que ele se volte contra isso. Na Espanha, Que não admita quando que ele o fala, Messi mostra a camisa do Barcelona no Santiago Bernabéu com o nome dele, Messi, alguém o chamou de sudaca? Porque na Espanha esse é o xingamento pra gente, pra nós sul-americanos. Chamam de sudaca, de forma pejorativa, de forma discriminatória. Alguém foi lá chamar o Messi de sudaca? Claro que não. Claro que não. Quando o Vinícius Júnior faz isso, é provocação. Aí você já vê a questão do cunho racial da discriminação. Agora, emocionalmente ele parece forte, né? O Léo Fontes falou, isso desestabiliza mesmo. Eu não sei como que ele leva isso para dentro dele, né? A gente não tem como saber. O que eu quis dizer assim é que... Será que essa raiva não alimenta também a condição técnica extraordinária, como o gol que a gente viu ali? Não sei, porque já tinha feito gol, né? Já tinha acabado com o jogo. Eu acho que não, eu acho que ele só é um cara que tá certo, inconforma de ser tratado diferente por causa da cor da pele, né? Agora, só para encerrar essa discussão por mas enquanto... Mas nessa briga dentro do próprio Real Madrid, ele tem que ganhar mais aliados. E não estou falando aqui só dos jogadores pretos, Tchouaméni, o Camavinga, não. O Camavinga estava ao lado dele, aliás, quando o Prestiani Mas fala. O Valverde, capitão do Real Madrid, tem que se posicionar dele, né? O Arbeloa. Sim. Os jogadores do Real Madrid têm que ajudar o Vinícius Júnior nestes momentos em que ele passa por situações racistas. E os jogadores brancos também têm esse dever. Isso não é uma missão só do Camavinga, do Tchouaméni, do Rüdiger. Isso é uma missão também do Valverde, do Arda Güler, de todos os outros, de Alexander Arnold. Que não é uma briga de pretos contra brancos. Não é. É uma briga de todos que não são racistas. Exatamente. Vamos lembrar, o Atlético de Madrid, mesmo em Madrid, penduraram um boneco dele na ponte lá. Pela torcida do Atlético, que é rival do Exatamente. Real Madrid. E o Atlético de Madrid, também por meio de vários dos seus personagens que entram em campo, entre eles o Koke, alimenta esse tipo de comportamento. Ele é o capitão do time. Koke é o capitão do time e reflete totalmente os valores reproduzidos pela torcida do Atlético de Madrid, em que ele foi chamado de chimpanzé pela torcida do Atlético de Madrid. Então, o Koke reproduz os valores e os comportamentos da torcida do Atlético de Madrid. Comportamentos racistas. Para a gente encerrar por enquanto, o que você espera no jogo da volta? Vai ser uma guerra, não vai? Como é que isso vai se dar dentro de campo, já que o ambiente está muito pesado e quente, né? Depois dos acontecimentos. Ele vai ser apoiado assim, a atmosfera no Santiago Bernabéu não é como no Estádio da Luz. É bem tranquilo, assim. Não vou dizer que é um teatro, não é. Mas não é um estádio que pulsa, assim. Por incrível que pareça, né? A gente tem a impressão, mas quando você vai ao Santiago Bernabéu, você até vê uma coisa meio blasé, assim, do torcedor, às vezes, sabe? Claro que o torcedor vai estar ao lado do Vinícius Júnior, ele é um ídolo da torcida, mas também... Não imagino, Kaká, assim, uma manifestação grandiloquente, favorável ao Vinícius Júnior, não. Vai me surpreender se acontecer. Vai me surpreender. Ancelotti, estamos aguardando seu pronunciamento a respeito, hein? Agora, como técnico da seleção, você tem muito mais responsabilidade sobre isso. Ele que gosta do Vini Júnior, né? Só um último personagem importante que se pronunciou, o Luizão. Zagueiro, ex-cruzeiro e ídolo do Benfica. Ele fez um post muito interessante. Concordo totalmente com ele. Ele fala, sou ídolo desse clube, vesti essa camisa há muito tempo, mas eu sinto vergonha neste momento. Então é importante o posicionamento do Luizão. Como é que ele chamou o argentino? Ele usou um termo para chamar o argentino, agora eu não estou lembrando como é que ele falou. Mas ele usou um termo, depois a gente lembra. Usado pelo Luizão. Eu vi esse post também, indignadíssimo com o que tinha acontecido lá na casa dele, vamos dizer assim. Estádio da Luz, lendário Estádio da Luz. Enfim, mais alguma coisa a respeito, meus amigos? Acho que já foi dito tudo, né? Lamentável. Tem que dar espaço para esse tipo de isso canalha. Não vai acabar nunca, né? Pelo visto, não vai acabar nunca. Eu acho que vai, sim. Tem uma geração aí passando, né? Chegando, que vai ter outros problemas, mas esse daí, tomara que não chegue. Muito bem.